Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 3. Vamos ler? E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Glória a Deus. Jesus exorta ao povo, e essa palavra serve para nós hoje, ao arrependimento. Irmãos, arrependimento é algo intrínseco, é algo que tem que vir de dentro para fora. Não pode ser algo que seja só da boca para fora, é algo que vem de dentro de nós. Arrepender é reconhecer que errou e querer estar na vontade de Deus. O arrependimento é algo objetivo, intrínseco, tem que vir de dentro de nós. Porque quando vem de dentro de nós, vem com sinceridade, vem com verdade. Não adianta nós chegarmos para o nosso próximo e dizermos: eu me arrependo, me perdoe. Mas continuar desejando mal para o próximo, continuar pensando em vingança, continuar passando longe do próximo, sabe? Está no caminho, chega aquele a quem nós pedimos perdão, chega e nós nos afastamos dele. Estou indo para um caminho, vejo, já viro, volto. Isso não é arrependimento. Isso não é um pedido de perdão sincero. O que Jesus fala que temos que arrepender. Temos que nos arrepender por todos os nossos erros com o nosso próximo, pedir perdão a eles. Mas acima de tudo, antes de pedir perdão por nosso próximo, antes de nos arrependermos para com o nosso próximo, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Não só porque erramos, mas com a consciência de que com aquele ato nós saímos da vontade de Deus. Nós entristecemos o Santo Espírito. Como eu vou saber se eu entristeci o Santo Espírito? Como eu vou saber se eu saí da vontade de Deus? Ora, conheça a palavra, leia, medite na palavra. E o Espírito Santo, você entregou a vida para Jesus? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo nos mostra quando nós erramos. Há um sentimento de dor, há um sentimento de tristeza, há um sentimento que se afasta da paz. O Espírito Santo testifica conosco. Se alguma vez você parou para pensar e falar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz isso? Já é o Espírito Santo te mostrando que você está errado. Então, atente para a voz do Espírito Santo. Atente para que o Espírito Santo fala com você. E simplesmente veja o que Jesus fez. O que Jesus faria se estivesse nessa situação. Antes de você tomar qualquer decisão em relação ao próximo, em relação à sua vida pessoal, os seus atos, os seus pensamentos, as suas ações, antes de colocar os seus pensamentos, a sua vontade em prática, coloque esse ato que você vai praticar ou que você praticou diante de Jesus Cristo. Coloque Jesus na situação, coloque Jesus naquele problema e veja se Jesus reagiria da mesma forma que você reagiu. Se Jesus teria tomado a atitude que você tomou. Pega esse problema que tem te afligido, pega essa decisão que você tomou e você sabe que não está de acordo com Deus, ou você tem dúvida se está de acordo com Deus, se você está certo ou errado, certa ou errada. Coloque Jesus nessa situação, desde o começo dela. Volte para essa situação desde o começo, coloque Jesus e veja quais seriam os passos, os atos de Jesus, o que Jesus faria. Se você analisar e perceber que Jesus não teria a mesma atitude que você teve, não percorreria os mesmos passos que você percorreu, então
certamente você não está certo. Certamente você está errado para com Deus e para com o teu próximo. E é hora de pedir perdão. É hora de se arrepender. Se arrepender de todo o coração, de dentro para fora, com toda a sinceridade de alma, mente e espírito. E pedir perdão para Deus. E depois acertar com seu irmão. A Bíblia fala, vai e acerta. Quantas vezes nós participamos da Santa Ceia, quando Deus diz para nós nos examinarmos a nós mesmos, e nós estamos sem falar com o irmão, nós estamos desejando mal para o irmão. E irmão não é só na igreja não, irmão família, irmão vizinho. Nós estamos com mágoa no coração, nós não estamos querendo ver, nós não damos acesso, não queremos falar, não deixamos falar. Quantas vezes, irmãos? A Santa Ceia também é algo que exige muita reflexão nossa. Que antes de participarmos, nós temos que nos colocar diante de Deus com toda a sinceridade. A mesma sinceridade que nós precisamos nos colocar quando participamos da Santa Ceia diante de Deus, nós precisamos nos colocar no nosso dia a dia, em relação aos nossos atos, às nossas práticas, ao nosso pensar, ao nosso realizar, as nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. As nossas atitudes no nosso dia a dia, irmãos. E quando colocamos, a palavra de Deus diz que pecado confessado é perdoado, mas para confessar um pecado não pode ser por obrigação, por determinação, pela lei, porque o juiz chama lá, nós somos obrigados a falar, não, confessar um pecado tem que ser de dentro para fora, tem que ser com toda a sinceridade, de alma, mente e espírito, tem que realmente nós chegarmos à conclusão de que estamos fora da vontade de Deus, que estamos entristecendo o Espírito Santo, porque todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. E quando chegamos a essa conclusão, nós tomamos uma atitude para mudar aquela situação, se possível for, se não para minimizá-la. Mas com Deus, tudo é possível. Deus pode acertar todos os parâmetros, toda a situação, Deus pode modificar. Mas se nós quisermos, irmãos, muitos dizem, se Deus falar eu faço, se Deus quer vai mudar, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, mas Deus não nos força a nada, Deus pede a nós que nós ouçamos a sua voz, que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo e que nós deixemos Deus agir em nós, através da palavra, através do Espírito Santo, através da nossa reflexão, através da oração. Irmãos, o arrependimento tem que ser real. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Porque se nós nos arrependemos totalmente, eu creio de todo o coração que a situação poderá se transformar de tal forma que a gente vai chegar diante de Deus e falar, bendize, Senhor, a tua palavra, que a honra da segunda casa é maior que a primeira. Agora, Senhor, eu acertei. Agora eu mudei. Eu me converti realmente à tua vontade e ao teu querer. Para comigo, no meu agir, para contigo em primeiro lugar, no meu agir e para com o meu próximo. Agora eu tenho uma vida de paz, agora eu tenho uma relação sadia. Agora, Senhor, não há nada que me leve a ter dúvida se eu estou agindo certo ou errado, que me leve a me sentir culpa por alguns atos ou pensamentos. Irmãos, se não vos arrependerdes, todos perecereis de igual modo. Nós precisamos, irmãos, crer de todo o coração na palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus, renunciando a nós mesmos. E termos comunhão com o Espírito Santo. A ponto de, antes de qualquer situação, colocarmos tudo diante de Deus e falar, Espírito Santo, me guia. O que eu devo fazer? Ou a ponto de chegar e falar, Espírito Santo, preciso da tua ajuda. Eu errei e não sei como consertar. Me ajuda a consertar. Senhor, prepara um momento propício, mas eu me arrependo de todo o coração diante de ti, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu coração diante de ti. E eu quero, Senhor, de todo o coração estar na tua vontade. Eu quero de todo o coração acertar a minha vida, para que o Senhor possa cumprir todos os teus propósitos em minha vida. Não é por força. Não, Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga. Nós temos que querer. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós não sejamos um robô na mão dele e façamos só o que ele quer.
Não, Deus fala, eu coloco o caminho da vida e da morte. Se vocês fizerem a minha vontade, se vocês estiverem no meu caminho, se vocês derem liberdade para o Espírito Santo, vocês terão vida e vida abundância. Senão vocês cairão com o caminho de perecimento, de morte física, morte espiritual. A decisão é nossa, irmãos. Temos que nos arrepender, não só no dia da Santa Ceia, mas no dia a dia. Nós temos que parar, ter um tempo na nossa vida para ver todas as situações da nossa vida, para com Deus e para com o nosso próximo, e começar a acertar, começar a colocar a casa em ordem, porque chegará um dia que pedirão a nossa alma, e aí nós estaremos face a face com Deus ou não. Então, irmãos, nós precisamos saber onde nós estamos colocando nossos pés, o que estamos fazendo com as nossas mãos, o que estamos fazendo com o nosso poder, com nossos status, com a nossa hierarquia, o que estamos fazendo com a nossa vida e com a vida do próximo. Mas, acima de tudo, se estamos ou não na vontade de Deus. Hoje é dia de arrependimento, é você e Deus. Eu sei que o Espírito Santo coloca diante de você agora situações nas quais você já parou e se arrependeu e falou, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Como que eu faço para reverter essa situação? Então é nessa situação que você tem que pedir ajuda hoje para o Espírito Santo e tomar uma atitude. Acerte-se com Deus, se arrependa de todo o coração, dê liberdade ao Espírito Santo para mudar essa situação dentro de você e através de você. Dê liberdade ao Espírito Santo para mudar e chegue ao teu próximo, acerte, conserte, seja quem for, não importa quem ele é, importa quem você é e quem você quer ser diante de Deus, para quando fechar os olhos aqui, poder fechar em paz e não ter nenhuma aresta para ser acertada, porque muitas vezes pode não dar tempo. Amém? Deus abençoe a todos, final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse canal. Quanto mais pessoas ouvirem essa palavra, mais liberdade o Espírito Santo terá para alcançar essas pessoas, para mudar a vida, salvar, curar, libertar e transformar. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.